A despedida de meu pai. Nasci na cidade de Miracatu, no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Meus pais moravam numa cidade vizinha chamada Juquiá, e só nasci em Miracatu, porque quando minha mãe foi dar entrada no hospital para o parto, o plantão do médico estava terminando e ele sugeriu para minha mãe que fosse para Miracatu, tendo em vista que naquela madrugada não haveria médico plantonista e ela ficaria sob os cuidados das enfermeiras. Meu pai trabalhava numa empresa de instalação de postes e redes vivas de eletricidade em áreas remotas ou rurais. Perdi meu pai para um câncer quando eu tinha 4 anos. Até essa idade eu morei na cidade de Juquiá. É importante citar isso porque o primeiro relato que tenho se passa dentro destes 4 anos. Morávamos em uma casa bem grande. Éramos eu, 2 irmãos, minha mãe e meu pai. Às vezes, um funcionário da empresa, o gordo, dormia na minha casa, visto que era motorista e braço direito de meu pai. Devido à doença que assolava meu pai, esse funcionário nos ajudava com diversas tarefas, pois meus pais viviam no hospital da Unicamp, onde o tratamento da doença acontecia. Bom, dessa época, me lembro vivamente de uma coisa que acontecia. Como eu era muito pequeno, lembro de minha mãe me colocar em sua cama para dormir à tarde. Eu devia ser muito pequeno. O ponto é que eu me lembro de sempre ver um rapaz ou menino me olhando quando eu estava deitado ali. Não sei ao certo se estava acordado, ou se eu acordava, ou se era um sonho. Se era sonho, este se repetia constantemente e sempre da mesmíssima forma. A pessoa tinha um rosto arredondado, os olhos castanhos bem claros, quase cor de mel, olheiras amarelas ou roxas bem profundas, um cabelo meio que em formato de tigela e bem, mas bem escuro. Esse cara ficava ao lado da cama e se aproximava para me olhar e sempre sorria. Por que eu me lembro disso, dessa pessoa X? É engraçado porque quando eu conto isso para minha mãe, ela diz não saber quem é a pessoa que me observava em sua cama. Apesar de contar que coisas ocorriam naquela casa, mas essas coisas eu vou deixar para ela contar em outra oportunidade. Assim a riqueza dos detalhes será maior. No dia do falecimento do meu pai, minha mãe estava com ele no hospital da universidade. Meu pai faleceu no hospital. Eu estava em Juquiá, com o gordo. Estávamos no único supermercado da cidadezinha quando, segundo o que minha mãe conta, porque eu não me recordo disso, eu disse ao gordo que estava vendo meu pai e que ele estava acenando para mim. Mas como dito acima, meu pai faleceu ou já havia falecido naquele dia. Importante dizer que minha mãe soube da história através do gordo, que presenciou tudo e contou a ela. A sombra de chapéu. Depois que meu pai faleceu, eu e minha mãe nos mudamos para a cidade de Rio Claro, onde minha família materna e paterna moram. Há um horto aqui chamado Floresta Estadual Navarro de Andrade. Esse senhor Navarro era barão e criou esse horto para a construção das ferrovias da Companhia Paulista de Ferrovias. É um parque enorme com eucaliptos do mundo inteiro, que eram usados nas linhas férreas. Esse lugar e a cidade em si tem uma história riquíssima de abolição da escravatura, pois que o barão era abolicionista, mas também tem histórias de escravos que sofreram ali, tendo em vista que era a ordem social da época. Eu tinha uns 18 anos. Eu e meus amigos nos reuníamos num posto de gasolina que ficava próximo a este horto. A galera do rock and roll se encontrava nesse lugar. Uma noite, eu e mais 4 amigos resolvemos ir para o horto. E isso já era por volta de 1 da manhã. Estávamos em 3 homens e uma moça. Importante dizer que fomos andar lá dentro e não fazer coisas erradas, tá bom? Há um lago nessa floresta, onde as pessoas ficam quando visitam. Ali há o casarão do barão. Da entrada da floresta até esse lago, você anda por aproximadamente 40 minutos. Enfim, quando estávamos indo embora, e isso já por volta das 4 da manhã, meus 2 amigos foram se distanciando à minha frente, enquanto eu e minha amiga ficamos para trás. Numa determinada altura do caminho, os 2 pararam para nos aguardar. Nesse momento, vimos um farol de carro que se aproximava. Eu e minha amiga entramos no meio de um bambuzal que há no caminho, na esperança que o motorista não nos visse. Esforço inútil. Era uma viatura do canil da Polícia Militar. A base do canil ficava dentro dessa floresta. Nos escondemos e observamos que a viatura parou, e um dos policiais conversou com nossos amigos que nos aguardavam.
Logo, os policiais seguiram o caminho e nos viram. Eles até tiraram sarro da gente. O fato é que, quando saímos do bambuzal, olhamos para os dois que nos aguardavam e vimos uma terceira pessoa, alta, magra e de chapéu. Importante dizer que onde os dois pararam era uma espécie de guarita e havia uma cancela ali perto, ou só a estrutura da velha cancela de uns 200 anos, mas ela não era mais alta que uma pessoa. Poderia ser uma ilusão de ótica, já que no escuro nosso cérebro cria imagens inexistentes, mas nós dois vimos exatamente a mesma coisa. Tem umas casinhas ali próximo e acreditávamos ser um morador local. Bom, essa tal pessoa sumiu. Alcançamos nossos amigos que estavam a uns 60 metros da gente. Quando nos aproximamos, perguntamos quem era a pessoa que estava com eles e a resposta foi que não havia ninguém além deles ou além da polícia que passou por eles. Não foram abordados, nenhum policial desceu da viatura e nenhum morador local se dirigiu até eles, nenhum ladrão ou nenhum desocupado como a gente. Apenas os dois e aquela sombra em forma de pessoa que estava ali com os dois. A sombra que se mostrou idêntica para mim e para minha amiga. Se somente eu tivesse visto, eu teria ignorado por tender a ser mais cético. Mas duas pessoas viram e comentaram a mesma coisa um com o outro. E não tinha ninguém ali além dos meus dois amigos. O sorriso. Em 2016 eu fui morar em Curitiba para trabalhar num famoso restaurante da cidade. Nessa época desenvolvi síndrome do pânico devido a 2 assaltos um pouco violentos que sofri em menos de 2 semanas. Portanto, pode ser que minha mente tenha criado a visão que tive na noite do fato. Fechávamos o restaurante bem tarde, entre 2 e 3 da manhã, e íamos em grupo para casa. Nosso caminho passava pela Praça dos Calçadões da 15 de novembro, no centro de Curitiba. Nessa noite, tomado por um medo irracional de ser assaltado novamente, quando passávamos pela praça, observei um grupo de homens sentados no centro dela, ali nos bancos, e por todo o caminho que fizemos, fui olhando para eles, para ter certeza de que não viriam em nossa direção. Nesse momento, uma dessas pessoas que estavam de lado para a gente virou a cabeça. Ela estava com um moletom de capuz que lhe cobria a cabeça. Por estar escuro, não consegui ver o rosto da pessoa, mas vi algo que não sei o que era. Não havia face, mas um rosto largo, muito largo e grande. Os olhos eram avermelhados e enormes. A distância era uns 40 ou 50 metros, o que me dificultava enxergar o rosto de alguém, ainda mais à noite. Aquele sorriso e aqueles olhos tomaram meu corpo num medo que eu não havia sentido até aquele dia. Meu corpo inteiro tremia. Por toda a travessia da praça, eu encarei aquilo e aquilo me encarou. Um olhar malicioso, maldoso, um olhar de quem observa uma presa. De novo, pode ser que minha mente, que já estava em situação de alerta e medo, tenha criado aquilo. Costumo ser mais cético em relação a essas visões e aparições. Não por não acreditar, mas porque podem ser diversas coisas, além de algo sobrenatural. Mas eu não sei o que foi aquilo. Será que meu cérebro teria criado um medo tão feroz dentro de mim? Pode ser que sim. Eu não sei bem o que pensar sobre isso. O que eu sei é que aquilo foi muito real. E eu não consigo esquecer daquele sorriso e daquele olhar que parecia estar sedento. A gata preta. Isso deve ter acontecido em meados de 2014 ou 2015. Morava com minha mãe e meu padrasto na casa que moramos atualmente. Tínhamos uma gatinha preta chamada Ravena. No dia do acontecido, eu estava em casa apenas com ela. Eu estava deitado no sofá da sala, que fica de frente para a TV, que estava desligada. De repente, essa gata levanta as orelhas e começa a olhar congelada para a porta do meu quarto. O curioso é que o aparelho de DVD se ligou sozinho e abriu a bandeja onde se coloca o disco. Eu achei aquilo mais engraçado que amedrontador, porque não acreditei que aquilo estava acontecendo. Naquela hora eu até ri, mas foi com respeito. O vulto branco. Após retornar de Curitiba aqui para o Rio Claro, no interior de São Paulo, comecei a trabalhar como chefe de cozinha numa tradicional choperia aqui da cidade. A cozinha era pequena e minha equipe era formada por uma senhora que trabalhou por lá por 25 anos. Se aposentou na casa e fazia uns bicos aos fins de semana.
Era noite de quinta-feira e eu estava trabalhando sozinho. Cozinha pequena e muito quente. Eu estava na pia lavando as louças quando, à minha direita, pela visão periférica, vi uma luz branca que saiu da parede e passou atrás de mim, e a cozinha ficou fria. Nosso erro é sempre olhar para os vultos tentando enxergar o que se trata, né? É um movimento involuntário. Quando eu conto isso para alguém, dizem que era um anjo, espírito bom e um monte de coisas. Eu não faço ideia do que era. Se fosse só um vulto, não teria dado bola, porque vejo com frequência e sempre levo para o lado mais racional possível. Pode ser ilusão de ótica, pode ser meu cérebro pregando uma peça, mas a cozinha em funcionamento extremamente quente, ficar fria de uma hora para outra, foi no mínimo curioso. Ah, tem mais um relato que acho meio bobo, mas vamos lá. Estávamos em casa, eu, minha mãe e minha avó, que mora conosco. Estávamos de saída. Entrei rapidinho para ir ao banheiro e, quando acendi a luz, vi uma bolinha de luz cair. Chamam isso de espectro. Em tese, é a forma natural de um fantasma. Geralmente, ela cai do meio do ar. Não significa muita coisa. É uma bola de energia ou ectoplasma, chame como quiser, que até onde a parapsicologia ou a metafísica explicam, é essa forma natural de um fantasma. Isso foi bem curioso, no mínimo. Ah, só mais um que eu acabei de lembrar. Tem um casal de amigos que possui uma chácara. É da família do meu amigo, que se chama Rafael. Íamos com uma certa frequência para nadar e ficarmos por lá. Em um determinado dia, estávamos em 5 pessoas. O casal de amigos, a irmã da esposa do Rafael, eu e uma namoradinha da época. Eu e essa namoradinha estávamos na cozinha. Eu estava sentada na cadeira ao lado da mesa e ela sentada no meu colo. Estávamos ali conversando e nos beijando quando ouvimos um barulho de salto alto no andar de cima. Sabíamos que os donos da casa estavam na piscina. Não sabíamos onde a cunhada do Rafael estava, por isso pensamos que poderia ser ela. Mas não havia motivos para ela estar de salto alto ali naquele momento. Até comentamos que poderia ser ela, que talvez fosse sair, sei lá. O engraçado é que ela apareceu justamente no exato momento que comentamos isso, um espaço de tempo de segundos. Não daria tempo dela descer e chegar ali onde estávamos. Mais um detalhe. Ela estava de biquíni e descalça, e os passos continuaram no andar de cima. Nesse momento, os donos da casa vieram até a cozinha para pegar cerveja e ouviram um barulho e comentamos. O Rafael disse que acontecia com frequência e que o motivo poderia ser os móveis da casa, que eram todos de antiquários, o que poderia trazer uma carga energética muito forte por ser móveis antigos e a casa ser antiga também. Lá aconteceu também da porta do quarto se abrir sozinha. Uma corrente de vento, talvez? Luzes acenderam sozinhas. A casa era, no mínimo, curiosa. São esses os meus relatos. Quero trazer as histórias da família para vocês. Tem umas histórias bem intrigantes. Minha mãe já viu muita coisa, minha avó sempre vê. Acho que vai ser bem produtivo. Espero que tenham gostado e obrigada pela oportunidade de poder compartilhá-los. Esse relato foi enviado lá no Instagram pelo Alan Sanches.